Tudo ok? Muito bem. Então, vamos retomar, se vos parecer bem. Convido aqui o Dr. José Luís Mascarenhas Monteiro a sentar-se. Ora então, olá novamente a todas e a todos, muito boa tarde. Partilho a minha satisfação pela forma como este evento tem estado a correr. Estou especialmente satisfeito com a qualidade dos painéis anteriores e estou também entusiasmado com a possibilidade de estar aqui a moderar este painel em tão boa companhia. Este painel que será híbrido, portanto contará com a presença de três convidadas e convidados, oradores e oradoras aqui na sala e dois outros que participarão via Zoom, à distância, a partir de Moçambique, ambos, neste caso. Já farei em breve uma rapidíssima apresentação. O enfoque deste painel é especificamente o mestrado em Desenvolvimento e Cooperação Internacional, cujo 30º aniversário, como saberão bem, depois de tudo o que já falámos hoje, estamos a comemorar, e nesse sentido a nossa ideia foi convidar representantes de diferentes gerações do mestrado, diferentes coortes de ex-estudantes do mestrado, com percursos diversos, bastante notáveis, em vários casos, em diferentes campos, para virem partilhar um pouco do que foi a sua experiência enquanto estudantes e os seus percursos subsequentes e as suas reflexões em relação a todas estas questões. Aqui comigo, na sala, tenho, imediatamente aqui à minha esquerda, a doutora Maria Hermínia Cabral, da Fundação Carlos Gulbenkian, seguidamente a doutora Axana Silva, que é do CESA, além de outros envolvimentos e atividades, de que também nos falará, o doutor José Luís Mascarenhas Monteiro, da Universidade de Santiago, em Cabo Verde, e à distância temos o doutor Antes Chivang, da Universidade Eduardo Mondlane, e o doutor Carlos Vilanculos, do IRCOM, também de Moçambique. A primeira pergunta, e começaria por convidar a doutora Maria Hermínia Cabral para começar, depois poderemos seguir a ordem, é relativamente indiferente, podemos seguir por aqui, depois passar para os nossos participantes à distância. A primeira pergunta que eu vos pedia para fazer, que eu pedia-vos para referirem-se brevemente quando foi que fizeram o mestrado em Desenvolvimento e Cooperação Internacional, qual foi o vosso percurso subsequente, portanto, de alguma forma para também, embora em muitos casos vos conheçamos, mas para sabermos um pouco mais do vosso percurso subsequente e de alguma forma convidar-vos a discutir ou pensar um pouco a relação entre o próprio mestrado e o vosso percurso subsequente, em que medida é que o mestrado, em algum momento, pode ter influenciado algum passo do vosso percurso, alguma decisão, alguma inflexão, até que ponto é que também poderá ter-vos sido útil, de que forma é que vem uma relação entre uma coisa e a outra. Muito obrigado, passo desde já. Bem, boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite e sobretudo por estar no ISEG. O que é que me levou a escolher o mestrado? Nada faria prever que eu iria escolher o mestrado em Cooperação e Desenvolvimento Internacional. Eu faço a 2ª edição do mestrado, portanto, sou a pessoa mais experiente deste painel. Faço o mestrado no ano letivo de 94-95. Vou confessar, eu estava num gabinete ministerial, era adjunta da Secretária de Estado de Desenvolvimento Regional. As questões do território, as questões do desenvolvimento e a particularidade do desenvolvimento endógeno é igual, quer no contexto internacional, quer no contexto regional. E eu tinha tido uma experiência na Embaixada de Portugal em Luanda, um ano antes do reinício da guerra em Angola. E, portanto, era previsível, não se pode dizer isso, 94, 95, que as coisas não iam correr bem para quem estava no poder, e eu resolvi aplicar-me e fazer um mestrado, uma coisa que eu achava que tinha graça, e outra coisa, escolhi o ISEG, porque eu sou da Faculdade de Economia do Porto, e talvez a instituição mais próxima em termos de abordagem era o ISEG. E agora vou só contar 2 outras coisas. Chego ao ISEG e disse, eu tenho que fazer isto com boa nota. E então, encosto na fila de trás
olho para os meus colegas e vejo e disse assim, eu tenho que arranjar aqui um grupo de 3 para estudarmos e para lermos tudo que nos derem. Porque e um desses que eu convidei que eu abordei para ser meu colega, hoje é o presidente César, que é o Eduardo. E outro era o João Carlos Melo Borges. E nós, todos os domingos, a partir das 5 da tarde, juntávamos em minha casa com o resumo de tudo que nos tinham mandado ler. É verdade ou não é? E passávamos até à meia-noite a ler, a cada um a ler aos outros, nós abrimos a boca, etc. Mas fizemos o mestrado e todos com muito boa nota. O que é que isso implicou? Eu, saindo do mestrado, não fui logo para as questões da cooperação e dei voltas à minha vida e em 2004 entro no Ministério dos Negócios Estrangeiros, onde sou chefe de gabinete do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação. E, de facto, tudo isto que eu aprendi durante este tempo foi muito interessante e, sobretudo, há 2 coisas que eu gostava de dizer que este mestrado me fez pensar. Primeiro, as questões de desenvolvimento não são questões de replicação. Se há uma coisa que eu aprendi, nunca cheguem ao pé de mim e dizer nós tentamos naquele país e vamos fazer naquele outro. Errado. Segunda coisa que eu aprendi foi a importância da história. E, sobretudo, não deixo, eu agora estou à frente do programa Parcerias com a África na Fundação Carlos Gulbenkian e ninguém que entra para a minha equipa pode fazer qualquer coisa sem estudar história, no mínimo, sem saber em que contexto histórico está a intervir. E depois contarei outras coisas engraçadas desse mestrado, porque tenho peripécias engraçadas, designadamente de uma orientadora que eu chego e digo, professora, não me quer orientar num tema sobre Cabinda. E ela diz assim, eu não sei nada sobre isso, mas vamos aprender as 2. E, de facto, foi um trajeto muito engraçado, a professora Joana Pacheco Pereira Leite, que ainda hoje eu digo a minha professora. Acho que aprendemos as 2 sobre Cabinda, eu aprendi imenso. Porque eu sou natural de Angola, nascida e criada em Angola, sou portuguesa, não sou filha do Império, quer dizer, nasci no tempo ainda colonial, eu não digo sou, mas, enfim, aquele Império tinha muitos pés de barro. E, portanto, eu tinha, claro, um fascínio de estudar e saber mais sobre o país que me viu nascer. Não é? E essa foi uma das razões. E saber sobre Cabinda ainda mais era interessante para perceber porque é que aquele bocadinho do enclave criava tantos problemas a Angola e vice-versa, não é? E porque é que Angola cria tantos problemas aos cabindenses. E, portanto, tive um processo de aprendizagem conjunto, fui ao terreno, que também foi uma coisa muito interessante, e que alguém disse, não vá a Cabinda, mas entrevistei muita gente em Luanda de Cabinda, e, portanto, depois defendi a tese em 1997, e depois conto o resto da história. Obrigada, antes de mais, pelo convite. Eu terminei o mestrado em 2019, no fatídico ano que achávamos que em 2020 teríamos bastante esperança na vida para fazer coisas depois do mestrado. Eu termino o mestrado a 5 de dezembro de 2019, a pensar que em 2020 iria poder, aquilo que eu aprendi no mestrado, de alguma forma, desenvolver profissionalmente, e de facto o fiz, porque entretanto fui trabalhar para a Fundação HK, que é uma fundação que trabalha muito o desenvolvimento territorial em Lisboa e na linha de Sintra, e então, após o mestrado, o que eu vou fazer é trabalhar em desenvolvimento comunitário, e a minha tese, de facto, também tinha sido nesse seguimento, porque a mim interessava muito as questões sobre como é que as pessoas africanas vivem em Portugal, e a questão também que a professora Yolanda já aqui aflorou, foi a pessoa que me fez vir para este mestrado, porque eu sou da área da Sociologia, da FCSH, e a mim sempre me intrigou porque é que as pessoas negras não estavam na faculdade. E se estavam, eram alunos que tinham vindo, de facto, dos territórios ocupados, no seguimento da cooperação que existe, e porque é que não nós, que sempre vivemos em Portugal, não tínhamos esse acesso à faculdade e questionar este nível de desenvolvimento e das relações pós-coloniais. Isso é que me fez, de facto, vir para este mestrado, e tendo o respaldo da professora Yolanda ancorado no pensamento e estas
questões que ela já trouxe aqui, de pensarmos a mobilidade não numa forma problemática, mas num fluxo de pessoas que se movimentam, mas depois as relações coloniais que foram perpetuadas, que a sociedade portuguesa ainda tem, e já falamos disso de manhã, e já temos falado, e fico bastante agradada deste pensamento de também estar na academia, e a academia questionar o que é o desenvolvimento e o que são estas relações que se perpetuaram nos territórios coloniais e, neste caso, em Portugal, não é? Acho que isso é que eu mais levei do mestrado, de ter essas outras abordagens, de pensarmos como é que nós olhamos para a sociedade, como é que nós nos incomodamos ou não com certas presenças no espaço público que transmitem, de alguma forma, violência simbólica e narrativas que não são condizentes com aquilo que é a verdade sobre os factos, e trazer também um outro olhar, em vez de falarmos de guerra colonial, das lutas de libertação, não é? Que é o outro lado da história, de pessoas que lutaram e povos inteiros que fizeram da sua força a sua capacidade de construir as suas nações, e toda a questão também da educação, da cultura e da língua que já foi falado, de que forma que essas identidades africanas nos respaldam em nós que vivemos em Portugal e crescemos e fomos, não digo subjugados, mas o sistema de ensino sempre nos mostrou essa forma um bocado unilateral daquilo que seriam as coisas, em vez de há outra forma de olhar para a história. Não é uma questão de certo ou errado, mas há um outro fragmento da história que é esquecido, não é? Porque nós, pessoas africanas descendentes de pessoas africanas que vivemos em Portugal, temos um confronto muito perene sempre, porque em casa nós temos de facto grandes figuras, como a Milka Cabral, a Titina Silá ou outro, Eduardo Mondlane, pessoas que de facto passaram por Portugal, deram o seu contributo, mas de alguma forma são um pouco esquecidos na forma como nós depois interpretamos a história e como a contamos. E isso, para mim, este mestrado também trouxe-me um lugar de poder trazer isso para a academia e pensar como é que isso é aliado à questão do desenvolvimento e as relações pós-coloniais, de desocultação de figuras e visibilização de histórias que não estão tão presentes no espaço público, mas na memória das pessoas que viveram e de familiares. E isso é uma realidade bastante imediata, não é? E acho que agora fico por aqui. Muito obrigado. Eu começo por agradecer ao ISEG, começar por agradecer ao César, né, essa oportunidade de estar aqui, porque eu digo sempre que eu sou aquilo que o ISEG fez de mim, porque considero, portanto, um filho do ISEG, de facto, talvez como o professor Eduardo e alguns outros, porque foi aqui que eu fiz a licenciatura, que eu fiz o mestrado, que eu fiz o doutoramento, então eu sinto-me filho desta casa, né? E eu vim para Portugal, vim de Cabo Verde para Portugal com 15 anos, fiz aqui o estudo liceal e fiz um curso de contabilidade e gestão. Então, na altura, tinha sido um bom aluno naqueles grupos de 3 cursos pilotos que fizeram em Portugal. E vim para o ISEG convencido que ia ser também um grande aluno. Tinha feito o curso de contabilidade e gestão e vim para fazer gestão da empresa. No primeiro teste que eu fiz de matemática, eu tinha sido um aluno brilhante de matemática, não tive a nota mínima. Fiquei assustado. Fiz uma disciplina, fiz um teste de análise económica, tive 8. O que é que se passa? Então fui ter com Monteiro Barata, que era meu professor. Ele me deu algumas explicações, disse, vá ter com o professor Nelson Ribeiro, que falaram aqui. Fui ter com o Nelson Ribeiro e disse ao professor, qual é o meu problema? Ele começou-me a explicar, deu-me alguns testes para eu ir resolver. Resolva o teste, traga para eu ver qual é o seu problema. Quando eu resolvi o teste, ele disse, você consultou alguma coisa? Eu disse, não. Eu normalmente faço o teste com aquilo que eu tenho na cabeça. Ele disse, esse é o seu grande problema. Eu disse, mas professor, sempre resultou, eu sempre fui um bom aluno. Ele disse, mas no ISEG não é assim. O ISEG está preparado para você fazer teste com consulta, porque se fizer teste sem consulta, o máximo que pode ter é 10.
porque os 10 valores estão na consulta. Então foi uma relação difícil minha com o ISEG, de me adaptar a fazer testes com consulta, porque eu era muito lento. Então eu tinha dificuldade em consultar, dispensava a consulta e fazia com aquilo que eu tinha na cabeça. E fiz a licenciatura, a nota não foi assim tão brilhante, na altura, 5 anos, e parei 10 anos, eu era professor aqui em Portugal, fui para Cabo Verde a convite para assumir um cargo de administração do Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial tipo IAPMEI. Fui em 94 e foi uma boa escolha na altura. Tive 10 anos em Cabo Verde com uma progressão profissional bastante interessante e fui presidente do IFP, fui, portanto, diretor-geral do Hotel Praia Mar. 10 anos depois eu vim para mestrado, em 2001, e vim fazer DCI. E quando cheguei, portanto, 10 anos de paragem foram extremamente importantes para mim, porque eu vim com uma experiência, já tinha sido coordenador do projeto do Banco Mundial, uma experiência já grande a nível internacional. Então cheguei aqui no DCI, com muitos alunos que tiveram notas muito superiores na licenciatura, mas consegui me igualar a eles rapidamente devido à experiência. Então foi extremamente importante. Eu vejo aqui os meus professores, Oppenheimer, a professora Joana e, portanto, e o professor Estevão, que estiveram comigo durante o mestrado, então foi uma experiência boa. Só que na altura fiz bem a parte curricular, quando chegou a parte de fazer a tese, eu disse, não, consigo fazer um segundo mestrado ao mesmo tempo. Então fui-me aventurar para fazer o mestrado em Gestão de Hotelaria e Turismo no Porto, enquanto eu fazia tese. Foi uma experiência que eu não aconselho a ninguém, foi uma experiência dificílima. Eu acabei por fazer esse mestrado no Porto, fiz a tese desse mestrado no Porto, e só depois que eu consegui vir defender a minha tese aqui no ISEG. O professor Estevão foi o meu orientador, então foi uma experiência extremamente interessante. Eu acho que até o professor Oppenheimer, acho que o Oppenheimer que foi também um dos membros do júri. Então foi uma experiência muito interessante, isso em 2001, 2002 eu fiz isso. Regressei a Cabo Verde também com uma experiência muito forte na área do turismo e que sempre acabou por ser a minha área depois de passagem para o IFP. Foi extremamente interessante. 10 anos depois, regressei para o doutoramento em Estudo de Desenvolvimento. Então foi uma experiência extremamente enriquecedora, também com mais experiências. Cheguei cá, tive o professor Má, tive outros professores aqui que me acompanharam durante o doutoramento. Acabei por defender a minha tese com a orientação do professor Eduardo, um amigo, um companheiro de muita luta, no mês de abril do ano passado. Então foi uma experiência extremamente enriquecedora. E nessa experiência também conto um pouco da nossa experiência comum, porque eu inicialmente fiz um ensaio com 10 hipóteses que eu achei que eram hipóteses interessantes para nós trabalharmos. Eu submeti ao professor Eduardo, veja-me isso, para depois escolhermos aí umas 3 hipóteses fortes para nós desenvolvermos. E ele me disse, não vai mexer em nenhuma das hipóteses, tem que ir com as 10. Então foi uma experiência muito desafiante. Acabamos por fazer uma tese pesada que me deu medo, porque depois, numa das apresentações, eu acho que eu tive com o professor Alexandre, que me disse, você tem que fazer estudo comparado com outros pequenos estados insulares, tem que, portanto, fazer mais investigação. Então eu tive que ir fazer o estudo comparado com a Macaronésia, e ir a Madeira, ir às Canárias, aos Açores, depois um conjunto de estudos em Cabo Verde, nomeadamente, tive que fazer o estudo a nível de todas as unidades hoteleiras em Cabo Verde, para saber o tipo de consumo hoteleiro, se importavam, se consumiam, as relações intersetoriais do turismo. Tive que fazer um inquérito a quase 3.000 pessoas em Cabo Verde para saber o que é que pensam do turismo, o que é que beneficiam com o turismo.
Então tive uma experiência muito interessante na tese e acabei por fazer uma tese de quase 800 páginas. Foi terrível. E com muito medo o que é que o júri ia achar disso, mas o júri gostou e então nós tivemos um prémio justo pelo esforço que nós tivemos. Então essa foi a minha experiência aqui no ISEG, que tem me servido muito, porque nós criamos uma universidade em Cabo Verde, a Universidade de Santiago, onde somos também lá professor, e então as minhas aulas são baseadas basicamente nos meus ex-professores. Eu estava a mostrar ao professor Oppenheimer e acabei de fazer um livro que vamos lançar daqui a pouco, e a citação do Oppenheimer lá, portanto, e muita gente, muitos estudantes falam no Oppenheimer e não sabem quem é, e de repente estamos perante aqui o professor Oppenheimer, a professora Joana e muitos outros que passaram pela minha vida. Obrigado. Será que conseguimos estabelecer a ligação com os nossos convidados à distância? Se calhar, exatamente, pedia ao Dr. Antes Shivang, que também conheço pessoalmente, se podia, a ordem aqui seria relativamente indiferente, mas convidá-lo a intervir em primeiro lugar, depois passaremos a seguir para o Dr. Carlos Vilanculos. Mas, Dr. Antes, se quiser, a palavra é sua. Muito obrigado. Antes de mais, agradecer pelo convite. Referir que eu entrei para o ISEG em 2010 e para fazer o curso de DCI. A minha formação na licenciatura foi de Relações Internacionais e Diplomacia. Enfim, quando terminei o curso, sentia que precisava de aprofundar alguns aspectos, se não muitos, e concorri para uma bolsa e entrei para o ISEG para fazer o mestrado. E foi, se calhar, a melhor e a maior experiência que eu tive de ensino superior, pelo menos no subsistema de ensino superior. Eu já era professor, já era assistente estagiário na Universidade Eduardo Mondlane. E a universidade, nessa altura, já estimulava a investigação e eu precisava de aumentar o meu leque de ferramentas para melhorar a qualidade da minha pesquisa. E encontrei tudo isso no mestrado de DCI. Tive o privilégio de interagir e aprender muito com o professor já falecido Carlos Pestana Barros, com o qual, enfim, publicamos alguns artigos, juntamente com o professor Samagaio, e produzimos também alguns textos que, pronto, acabaram por ficar como working papers, publicados pelo ISEC, pelo César, perdão. E este curso, depois deste curso, quando terminei o curso, tive a oportunidade de fazer o doutoramento em estudos de desenvolvimento. E foi justamente na altura em que estava a fazer o mestrado, em que, ao assistir uma palestra do Ricardo de Oliveira sobre o livro dele, Oil and Politics in the Gulf of Guinea, mudei. Eu vinha pesquisando sobre o informal desde a licenciatura, no mestrado também escrevi sobre a economia informal. E essa palestra suscitou muito interesse do meu lado e mudei o enfoque, porque também já estava cansado, né, do tema economia informal e precisei de mudar. Tive o apoio no mestrado e orientação da professora Joana Pereira Leite, com quem aprendi muitíssimo. Enfim, foi uma jornada extraordinária que se prolongou até ao doutoramento. E foi no doutoramento que escrevi sobre a indústria extrativa, especificamente sobre a economia política do carvão, da extração mineira, diria, em Moçambique. E quando regressei a Moçambique em 2016, o ano em que terminei o doutoramento, eu terminei em abril, em fevereiro, se não me falha a memória, e regressei e voltei para a Universidade Eduardo Mondlane, onde continuei a dar as minhas aulas e a fazer investigação.
E no mesmo ano pude também encontrar um espaço, um campo para aprimorar, aprofundar alguns dos aspectos que tinha visto no DCI, sobretudo ao nível de toda a agenda de financiamento ao desenvolvimento, especificamente a agenda de Paris, não é? Da Declaração de Paris. Tenho estado a assessorar uma organização não governamental moçambicana que atua na área da saúde, conhecida pela designação WETI, não sei se já terão ouvido falar. E o meu papel aqui tem sido articular com os parceiros de cooperação que atuam na área da saúde, pesquisar tudo o que tem a ver com financiamento do setor de saúde, mas também a monitoria de qualidade de serviços, políticas do setor da saúde. Tenho estado a assistir também, em nome da noite, o Ministério da Saúde na produção de algumas estratégias, incluindo também políticas, nomeadamente a Política Nacional de Saúde. Portanto, e para além disso, naturalmente, a fazer investigação nas áreas que mais me interessam. Em termos gerais, o que eu posso dizer é que antes de ir para o ISEG, se calhar vale a pena mencionar isto, enquanto eu fazia a licenciatura, enquanto eu escrevia, na verdade, a minha monografia, tive a sorte de ler um texto do professor João Estevão, e este texto, foi justamente este texto que acabou por ajudar-me a tomar a decisão em relação à instituição onde eu queria estudar. Porque eu já tinha dado Economia e Desenvolvimento como cadeira na licenciatura, tinha dado Economia Regional, várias cadeiras de Economia, e interessei muito pela Economia e Desenvolvimento. E quando li o texto, agora infelizmente não me lembro do nome, mas era um texto que discutia a contra-revolução neoclássica, se não me falha a memória, e aí tomei essa decisão de ir ao ISEG. E tive imenso prazer em ter aulas com o professor Estevão, aprender com o professor Estevão, tal como com todos os outros professores, incluindo, enfim, o nosso moderador, que também deu aulas no doutoramento. Enfim, foi uma jornada interessante, enriquecedora, cujas ferramentas até hoje tenho estado a utilizar. Vou parar então por aqui e dar a palavra ao colega e também amigo. Estudamos juntos no mestrado, Carlos Miguel. Muito obrigado. E, sem mais demoras, passaria efetivamente a palavra ao Dr. Carlos Vilanculos. Muito obrigado, mais uma vez, boa tarde a todos os colegas deste painel. Primeiro, parabenizar ao César pela celebração dos 40 anos da sua fundação e ao curso de DCI, que também está no período de celebração dos seus 30 anos de ensinação. E agradecer também ao convite para podermos estar aqui esta tarde a conversarmos da nossa experiência como ex-estudantes do DCI. Eu faço parte do grupo de 2009, que ingressei para o curso de DCI. Como é que eu chego a fazer o desenvolvimento de cooperação internacional? Durante a minha licenciatura em História, o trabalho final que desenvolvi foi sobre análise da participação comunitária no processo de reconstrução do país pós-conflito armado, tanto a guerra civil que assolou Moçambique durante 16 anos. E durante este processo de elaboração deste trabalho final, tive muito contato com bibliografia em relação à própria contextualização de participação comunitária, desenvolvimento, e começou a surgir em mim este interesse de aprofundar. E como se não bastasse, quando fazia recolha de dados no terreno, sou interpelado por uma organização irlandesa que trabalhava na província em que fazia o trabalho e conquista-me para integrar a equipe deles. Eu ainda era estudante e estava no último semestre a escrever. Disseram, não, vamos facilitar para concluir
a sua dissertação, enquanto colabora conosco, porque estamos interessados pela sua colaboração e pelo tema que estás a desenvolver. Pronto, e aceitei e fui trabalhar com esta organização enquanto concluía o meu trabalho de licenciatura. Aí foi-se desenvolvendo o interesse, porque vou trabalhar para esta organização como oficial de desenvolvimento organizacional. E, trabalhando com muitas organizações comunitárias de base, fui vendo as suas necessidades e dava toda a assistência técnica para que estas organizações comunitárias de base pudessem progredir nas suas intervenções. Pronto, concluí o trabalho final da licenciatura, fiquei a trabalhar durante 2 anos, mas sempre à procura de oportunidade para continuar os estudos. E daí que consegui, como dizia o Dr. Andes, através da Fundação Forte, conseguimos bolsa de estudo e para continuar os estudos em Portugal. ISEG é uma instituição muito conhecida no nosso seio. Nós, em Moçambique, temos uma figura de referência, o falecido Mário Machungo, que é um ex-estudante do ISEG e que todos respeitamos. Então, era a figura de inspiração para irmos ao ISEG. E fiz o curso de mestrado. E, primeiro dizer que quando cheguei no ISEG não tive dificuldades de inserção. Eu digo que nós temos uma embaixatriz no ISEG, que é a professora Joana. A professora Joana é uma pessoa que tem origem moçambicana, então ela recebe-nos, enquadra, e isso conforta-nos para estarmos à vontade quando estudantes do ISEG. Portanto, tive este apoio da professora Joana para o enquadramento e mesmo no processo de identificação do tema para o trabalho final, ela trabalhou comigo e foi minha supervisora até o final do trabalho. O que acontece? O meu trabalho também, o trabalho final do mestrado, foi procurar e analisar aquilo que é o papel das organizações não governamentais de origem cristã no processo de desenvolvimento em Moçambique, olhando para o período 1992 a 2010. Fiz este trabalho, que também permitiu aprender muito, mesmo ao nível do terreno, na visita às várias organizações para colher de dados, consulta dos seus relatórios do trabalho prático no terreno, confrontação com as teorias. Isto permitiu também melhorar a minha forma de perceber e interpretar esta temática. E quando regresso a Moçambique, em 2011, felizmente, sou contratado por uma organização não governamental cristã e que fez parte do meu estudo. E esta organização contrata-me e estou lá desde 2011 até hoje como diretor técnico. É uma organização que trabalha para a área de comunicação para a saúde e sinto que a minha contribuição após o mestrado na minha área de trabalho tem sido muito, muito salutar, porque as minhas habilidades técnicas melhoraram bastante. A minha forma de contextualizar os projetos, as propostas de projetos de financiamento, que sou o líder deste processo ao nível da organização, na concepção dos projetos, ajuda a organização a conseguir financiamentos e dar continuidade aos seus trabalhos ao nível da área em que intervém. Portanto, isto é que me cabe partilhar para estes primeiros momentos. Obrigado. Agora sim, agora sim.
Muito obrigado, Dr. Carlos. Eu penso que temos tempo para uma segunda ronda e seguramente haveria muitas coisas que eu teria vontade de vos perguntar, nomeadamente as relações que possam ter mantido ou não com colegas da altura. Também, ao mesmo tempo, apelar às vossas reflexões com base na vossa experiência subsequente, até de uma perspectiva de questionamento constante que nós, que continuamos envolvidos na docência do mestrado, procuramos ter, no sentido de nos atualizarmos e, então, nesse sentido, apelar-vos a que nos digam, tendo em conta a vossa experiência particular, profissional, ativista, académica, aquilo que seja, o que é que vos parece mais interessante e importante que o mestrado incorpora hoje em dia, um mestrado sobre desenvolvimento e cooperação internacional? Seria também um aspecto que eu teria vontade de vos perguntar, mas uma vez que vamos ter tempo apenas para uma segunda ronda e antes de voltar a passar a palavra a todos, eu passaria a palavra aqui à assistência para colocarem as questões, até porque, tal como temos diferentes gerações de estudantes, também temos diferentes gerações de docentes, naturalmente, não é? Eu não podia deixar de falar aos meus 3 estudantes, que é com muito gosto que vos vejo, que vos vejo agora com estas novas tecnologias, a Maria Hermínia, e começando pela Maria Hermínia, para dizer que a Maria Hermínia foi... nós aprendemos imenso, é verdade, sobre Cabinda, que não conhecia, mas a Maria Hermínia teve um prémio do mestrado, já se esqueceu disso. Teve um prémio e mais, a Maria Hermínia, isto foi portanto, 95, não é? E foi a altura em que o César estava numa fase de grande conexão com os colegas franceses, no quadro do nosso seminário, e ela teve o privilégio, posso dizer, de ter sido arguída pelo Iliquiam Bocolô, que nós tínhamos, na altura, publicado a sua, com a Isabel Castro Henriques, publicado a História da África, História e Civilizações em Língua Portuguesa, com a maravilhosa tradução do Alfredo Margarido e depois de um outro colega nosso, naquela edição Tempos e Espaços Africanos, e, portanto, a Maria Hermínia foi uma altura muito feliz. O João Borges também, eu depois também estabeleci contacto com ele, também através da Direção-Geral 8, onde eu, graças ao contacto com o João Borges, eu entrei nos processos de avaliação da Comissão Europeia. Esses processos continuam todos a querer participação de investigadores portugueses para avaliar os projetos através do Cordis. Portanto, foi uma altura extremamente criativa, deu-se a adesão ao IAD, foi um momento muito bom. Portanto, isto para a Maria Hermínia. E é evidente que, tanto para o Vilanculos como para o Andes, nós já foi uma geração mais recente, não é? E o Andes foi com o Andes que nós também, ele participou connosco naquele projeto com o professor Carlos Barros. Nós tivemos a ocasião de lembrar a memória do professor Carlos Barros esta manhã. Vocês vão poder consultar no site os textos que foram escritos, o texto que foi escrito em memória do professor Carlos Barros, e de facto foi também um período extremamente criativo, né, e também de formação à publicação. E finalmente, mas não por fim, o Vilanculos, com quem eu tenho o privilégio de manter um contacto, um diário permanente sobre a vida, o que se passa em Moçambique, que nos preocupa muito hoje, e estas tecnologias permitem-nos isso. E, portanto, devemos estimular mais e ver, já agora, podermos ver os nossos antigos alunos, é muito remunerador. Portanto, um grande abraço e que continuem como aqui, e que se lembrem sempre dos velhos professores. Os africanos não esquecem os antepassados, normalmente. Os europeus, às vezes, são distraídos. Mas, muito obrigada. Muito obrigado. É um prazer estar aqui a falar, se bem que forçado.
Mas, efetivamente, a Hermínia e eu fomos colegas da segunda edição deste mestrado, já somos históricos aqui, e efetivamente eu devo confessar que quando eu concorri ao mestrado, para mim foi marcante, porque quando apareceu o mestrado na primeira edição eu disse, este é o meu mestrado de sonho, é este mestrado que eu quero fazer. Candidatei-me à primeira edição, mas não entrei, não desisti, fui à segunda edição e continuaria assim até entrar, porque de facto, quando nós temos um sonho, temos que o perseguir. À distância, efetivamente, devo confessar que foi um mestrado marcante, que também mudou a minha vida, em termos pessoais, porque tenho feito consultoria graças ao mestrado. Trabalhámos, como a Hermínia disse, arduamente. Eu devo confessar que eu tive que comprar um armário para guardar os nossos resumos, porque nós lemos tudo o que os professores diziam para ser lido, nós dividíamos entre os três e lemos e resumimos, atenção, rigorosamente tudo. E depois, no fim de semana, íamos discutir os resumos de cada um e de facto, eu tive que comprar um armário. Anos mais tarde disse, bom, eu tenho que fazer uma reciclagem de papel, porque alguns ainda os tenho. E, portanto, de facto, temos aqui uma história engraçada. Como eu já disse, relativamente ao meu querido amigo José Luís, ele foi... Conhecemos mais tarde, que foi no âmbito do doutoramento, e tivemos um trabalho árduo, como viram pela história dele, que aqui contou. Escreveu 800 páginas, mas houve uma altura que ele devia ter 2 ou 3 mil, e eu disse, Zé, vamos lá acalmar-nos, porque o júri não vai ler isto, nem vai ser aceito. E ele continuava a escrever. Disse, bom, eu também não o queria cortar, porque o que ele estava a fazer, de facto, era bem feito e com objetivos pessoais, e, portanto, eu também não queria cortar aquela veia mais criativa. Claro que no final tivemos que reduzir o trabalho, mas gostava também de partilhar este percurso, de facto, que foi muito interessante e que hoje está aqui também estaremos aqui daqui a bocado para o lançamento do livro, o que é sempre importante, porque mais importante do que fazer um mestrado ou um doutoramento é depois, efetivamente, nós continuarmos o percurso. E não é, acabou, está feito, esqueci e sigo com a minha vida. Não é o caso de nenhum dos aqui presentes e à distância, e, portanto, nesse sentido, e agora também na qualidade de coordenador do mestrado, é um orgulho, na dupla função de ex-aluno e de coordenador, estar aqui a ouvir estas opiniões e estas partilhas e, naturalmente, desejar que, embora agora já não tenhamos aqui alunos atuais, estiveram cá de manhã alguns, mas esperar que o mestrado continue com esta pujança, este interesse por parte das pessoas. E o professor Oppenheimer também não foi meu professor no mestrado, mas foi arguente no meu doutoramento. Por isso, é verdade. Nesta sala, com a mesa lá ao fundo. Pronto, felicidades, muito obrigado por tudo. Okay. Muito bem, muito obrigado a ambos. Preferem fazer pela mesma sequência? Repetimos a sequência ou invertemos? Pode ser na mesma? Pode ser na mesma. Bem, só três notas muito breves. Relativamente ao prémio que a professora Joana Pacheco Pereira Leite, eu digo sempre estes 3 apelidos, refugiu. Esse eu esqueço, mas mais alguns, mas eu digo estes 3 últimos. Talvez fosse a parte cómica que eu tivesse, uma das partes cómicas do mestrado que eu tinha para contar. Também a minha vida mudou muito com o mestrado, divorciei-me a seguir, portanto, e a professora teve a paciência de esperar mais 2 meses para eu fazer a arguência. Lembra-se certamente, eu pedi-lhe mais 2 meses. Mas o que é interessante é que eu, entretanto, já estava na minha vida e recebo em casa um papel do Instituto da Cooperação Portuguesa. Ou do ISEG. Do ISEG abro o papel, a saída de casa,
e leio que venho convidar a Vossa Excelência para estar presente no dia tanto para a entrega do prémio, nem vi. Dobrei e cheguei ao trabalho. Eu na altura estava como consultora na Assembleia da República, lembro perfeitamente, ia destruir o papel, mas antes de destruir o papel, assim, não tenho paciência para ir a uma entrega de prémio. Abro o papel e vejo que a pessoa que ia ganhar o prémio era eu. Deu-me um jeitaço, porque pagou-me as propinas, eu na altura já estava com mais problemas financeiros, quando a gente fica sozinha, não é? E portanto isso deu-me um jeitaço. A segunda coisa que eu queria também referir, eu tentei esta estratégia das 3 pessoas no doutoramento em estudos de desenvolvimento que eu me inscrevi aqui na casa. Um era o Andes Chivank e o outro era a Ana. Ele a rir-se. Só que este trio não dava, porque eu era a preguiçosa e eles eram os estudiosos. Eu tinha quase 50 anos e eles super novos, cheios de vontade, até que um dia dizem assim, antes, lembras-te aqui, disseste-me assim, SPSS, que eu odiava. Não te preocupes, a gente faz-te o trabalho. Eu disse, eu não tenho idade para ninguém andar a fazer o meu trabalho. E naquele momento, é verdade, desisti e fiz só a cadeira de estudos de desenvolvimento com uma ótima nota, quero dizer. Mas foi a única que fiz. A terceira coisa é, eu tentei fazer o doutoramento e convidei uma pessoa para ser meu orientador, que é o professor Oppenheimer. E o tema do doutoramento era um tema que eu acho que ainda se mantém completamente atual e que eu espero vir a desenvolver daqui a uns 5 ou 6 anos, quando me reformar, porque irei fazer o doutoramento da mesma forma como fiz o mestrado. Ou seja, eu não precisava do mestrado para a minha carreira profissional, estava a fazer o mestrado com gozo e não há nada melhor do que estudar com gozo. Porque nós somos super seletivos em relação àquilo que queremos estudar e queremos aprender. E depois eles papagueavam, eu ia ouvindo, e eu papagueava para eles iam ouvindo, e fomos todos muito bons alunos nessa aula. A minha tese, que tive 2 encontros com o professor Oppenheimer, que tenho que lhe agradecer, porque de repente evaporei, era a questão da filantropia e dos estados frágeis. De que forma a filantropia ou as fundações, que não esgotam a filantropia, são as instituições da sociedade civil mais adaptadas ou não a contextos de elevada fragilidade. E tinha em vista fazer este trabalho num país chamado Guiné-Bissau. Falamos disso, eu apresentei o índice, à 2ª edição dos estudos de desenvolvimento, fui logo aceite, mas antes tinha apresentado isto e também fui aceite, portanto eu ando de frequência em frequência, para conhecer pessoas, que foi aos estudos africanos do ISCTE. Foi aí que eu propus o seu professor. E que também fui logo aceite, gostei imenso, fiz algumas cadeiras, com nota uma nota de 14, 15, que não gostava particularmente, e depois passado 2 anos, para os estudos de desenvolvimento. Ainda não consegui acabar, não consegui passar, mas prometo que vou acabar. Bem, sobre a pergunta que o professor Alexandre Abreu fez de nós pensarmos o que é que o mestrado também está a reverberar ainda em nós, não é? Eu acho que depois não dá. Eu tenho, desde que fiz o mestrado, tenho sempre acompanhado o que é que tem acontecido a nível de debates do CESA e nos últimos tempos algo que me fez-me aproximar novamente são as sessões de cinema que a professora Jéssica Falconi, que está aqui, desenvolveu este novo olhar sobre o desenvolvimento através da cultura, não é? Acho isso bastante importante, não é? De nós olharmos para isso e também trazer essa dimensão da cultura, isso ligando um bocado com aquilo que eu faço atualmente, sou assessora na Câmara de Lisboa, e então pensar a cidade e os seus fragmentos continua a ser muito aquilo que faço no dia-a-dia, e a relação com os alunos é fundamental, porque como vocês, tal como tinham esses grupos de estudo, eu, quando vim fazer o mestrado, era trabalhadora estudante e dava um jeitaço ter alguém, sempre grupos de estudo para se poder fazer resumos e pensar em conjunto, e este mestrado também instiga muito a questão da discussão, não é? De estarmos a jantar e estamos a discutir aquela matéria ou aquela visão, porque há sempre diferentes perspectivas e também
os alunos que vinham do continente africano, essa outra visão que nós que vivemos na Europa temos do contexto, e falava muitas vezes desta questão da cultura, o quão é... Porque para mim a cultura é uma espécie de embaixada itinerante, não é? Porque está sempre em movimento e permite-nos fazer ligações cotidianas, não é? E pensando nisso, acho que essas sessões de cinema, e tive conversas com os alunos que também reveram-se bastante nesse novo método e por que não trazer as artes também para o desenvolvimento, este olhar que o documentário também nos possibilita, não só na perspectiva cultural, mas também de percebermos esta construção das sociedades. Acho isso é algo que deve ser de facto aprofundado a nível do mestrado. Aqui na sala tem a Adélcia Fonseca, que ela foi do meu ano de mestrado, fomos as duas do mesmo ano, e as relações que mantiveram-se, porque não conseguimos de facto... Obrigada, professor Alparame. Não foi meu professor, mas houve um seminário que ele deu que eu gostei bastante, promovido pela professora Joana Pereira Leite. Pronto. E acho que esta relação também de proximidade com os professores é uma coisa que facilita bastante a nossa vida académica, porque a faculdade não tem que ser algo que é visto de uma forma tão burocrática. Estas relações de amizade que se percebe aqui, isso também ajuda-nos a querer continuar-nos ligados àquilo que é a academia, por assim dizer, o pensamento da academia, mas também que não se finda neste espaço, porque as relações, elas perpetuam-se fora daqui. Acho que isso... é uma outra forma também, por isso é que hoje estamos aqui nesse espírito de perceber que ainda estamos todos muito ligados ao mestrado e à instituição que é o César e ao ISEG também. Muito bem. Mais uma ronda, talvez para contar mais alguma história. De facto, por mais que eu tente, não consigo tirar o ISEG de dentro de mim, né? Por isso que eu disse no início que eu sou aquilo que o ISEG fez de mim. Porque foram 37 anos, né, do ISEG. Eu entrei aqui em 87. Fui colega de turma de Francisco Louçã, de um conjunto de colegas que criaram o partido na altura do Bloco Esquerda. Foi aqui na nossa turma que tiveram essa iniciativa, o Louçã, o Henrique e outros. E então muita história que aconteceu comigo nesta casa, né? E no DCE, quando vim para fazer o mestrado em Cooperação e Desenvolvimento, e o curso tem a idade da minha filha, portanto mais nova, que acabou de chegar, a Nadine. E eu lembro-me, nós viemos para Portugal para fazer o mestrado, eu e a minha esposa, e a Nadine tinha 1 ano, mas o curso me deu tanto trabalho que eu saía daqui por volta das 10 da noite e todos os dias eu parava um bocadinho em casa, elas iam para a cama, eu ia estudar. E às 8 da manhã, quando elas levantavam para ir para o colégio, eu parava e ia dormir um bocadinho para poder vir à aula mais tarde. Fiz também esse trabalho que fizeram em grupo, eu fiz sozinho. Fazer resumo de tudo, e tenho um dossiê, um arquivo que até agora guardo de uma forma religiosa lá em casa, de todas as disciplinas que passei no mestrado. Portanto, a minha grande base de formação tem a ver com esse mestrado em Cooperação e Desenvolvimento Internacional. Portanto, e dou graças a Deus de ter tido essa experiência e os grandes professores que eu fiz referência que me acompanharão sempre. E eu acho que neste novo normal há muitas oportunidades, eu tenho estado a explorar essas oportunidades com o professor Eduardo, porque eu acho que há muitas respostas que devemos dar, nomeadamente nos países em vias de desenvolvimento. Um modelo, acho que ainda não conseguimos encontrar um modelo de desenvolvimento para nós. Temos que repensar, nomeadamente, um sistema de financiamento pró-desenvolvimento para que possamos deixar de combater a pobreza
e começar a gerir a riqueza. E os países, de facto, em desenvolvimento têm esse grande dilema. Eu acho que no futuro, no novo normal, teremos que repensar o sistema de financiamento do desenvolvimento. Eu acho que o César pode dar um contributo sério nesse caminho. E nós, as novas universidades também nesses países, estamos muito focados nisso. E a nossa universidade é uma universidade nova, mas que tem uma dinâmica forte, porque trabalhamos muito bem os 3 pilares. O conhecimento, mas também trabalhamos muita extensão. Nós somos conhecidos, a Universidade de Santiago, como uma universidade da extensão. Temos muita atividade na comunidade local, temos muitos programas, OS Comunidades, rotas do arquipélago, a ir a cada ilha. Fomos agora à Ilha do Sal, com cerca de 400 alunos. Portanto, e fazemos isso anualmente. Temos os roteiros mundo, onde andamos o mundo com os nossos estudantes, com os nossos professores. E temos a extensão, e temos a parte da investigação, que talvez é a parte que nós queremos desenvolver mais, e contamos com o César, contamos com o ISEG, e contamos com os nossos parceiros para esse salto seguinte. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado. E passava novamente a palavra aos nossos convidados que estão em Moçambique. Doutorantes. Muito obrigado, professor Alexandre Abreu. Eu começaria, se calhar, por corrigir aqui uma coisa que, enfim, algo que devia ter dito, saudar ao grande professor Oppenheimer, que foi também membro do júri da minha banca de doutoramento. Enfim, referir que também os documentos que produziu sobre Moçambique informaram muito do trabalho que eu fiz, tanto no mestrado quanto no doutoramento. Há um aspecto que acho que vale a pena mencionarmos, que tem a ver com as características que distinguem o ISEG, sobretudo o mestrado de DCI, de todos os outros mestrados que procuram abordar a questão do desenvolvimento. DCI tem uma particularidade, é que utiliza uma abordagem multidisciplinar, no verdadeiro sentido. E não só, permite o fato de alguns dos professores que lecionam no mestrado de DCI pesquisarem sobre a África, ou terem vivido em África, ou virem à África dar aulas nos programas com as universidades. Tudo isto dá um tipo de entendimento que um professor ou um pesquisador que nunca esteve em África, que só narra e apresenta resultados com base em mega dados, não teria. Portanto, há uma aproximação, há uma forma diferente de abordar os fenómenos em África, que mudam não só a compreensão de quem está lá a aprender, mas também dá-nos a esperança de que é possível fazer alguma coisa para mudar algumas das dinâmicas complexas que temos em África. Então, o que eu diria que um dos vários aspectos que o mestrado permitiu criar ou mudar é o olhar que eu tinha em relação às instituições. Eu era muito crítico. Existe um livro, acho que todos aqui na sala devem conhecer, que é o Africa Works, de Shabali Dallouz, que popularizou muito o conceito de neopatrimonialismo. Eu diria que é o tipo de olhar para as instituições, para as dinâmicas e os fenómenos em África, que é de alguém que foi, recolheu os dados e retirou-se, foi escrever o seu documento. Posso estar errado, mas é o entendimento que eu tenho. O fato é que, quando trabalhamos com as instituições, para as instituições, compreendemos que as dinâmicas não são homogéneas
que uma instituição não pode ser toda ela um fracasso. Há silos, há ilhas, há aspectos que podem ser recuperados e utilizados para transformar a realidade institucional. E isto é possível porque, ao longo das diversas cadeiras, não só vimos aspectos teóricos e tivemos até a oportunidade de fazer exercícios práticos. E penso que o DCI permite este entendimento e o confronto com a realidade já não é tão difícil. Ou seja, nós quando vemos que uma política pública está a falhar, já não temos a tentação de chamar incompetentes os fazedores e implementadores. Já temos esta preocupação em entender as razões por que essa política pode ter falhado, estando conhecendo também as realidades institucionais. E concordar aqui, por fim, com o último interveniente, peço desculpa, já não me lembro do nome, que realçou a questão da reforma das instituições de financiamento ao desenvolvimento. Penso que esse, se calhar, é um dos debates que deve ser introduzido. Já existem cadeiras, tanto no mestrado quanto no doutoramento, que refletem sobre este aspecto, mas penso que é um aspecto que precisa de aparecer com muito mais destaque. Na medida em que, enquanto estas narrativas de financiamento ao desenvolvimento não forem revistas, enquanto não forem desafiadas, nós continuaremos a ter situações em que há propostas, digamos, algumas delas paternalistas, que chegam ao continente africano e as lideranças, porque têm outros tipos de incentivos, acabam por apropriar-se dessas propostas de forma perversa para servir os seus objetivos e não, enfim, focar-se na transformação estrutural das nossas economias. Bem, não vou alongar muito mais, vou abrir espaço então para o colega Vilanculos, devolvendo então a palavra ao professor Alexandre Abreu. Obrigado. Muito obrigado. E eu volto a enviá-la de volta aí para Moçambique, neste caso para o Dr. Carlos Vilanculos, para encerrar e agradecendo desde já. Obrigado mais uma vez. Como diziam os colegas, o curso DCI mostra-se dinâmico e acompanhando todos os fenómenos de desenvolvimento que vão ocorrendo ao nível internacional. Esta dinâmica deve acontecer, deve continuar, para que o curso continue atualizado. Há uma colega que dizia que é preciso, em algum momento, introduzirmos aspectos ligados à cultura no curso, sim, mas também podia acrescentar, por exemplo, ultimamente nos países de desenvolvimento, ganha muito espaço a questão de comunicação para o desenvolvimento, porque está-se a chegar a certas conclusões de que primeiro é preciso trabalharmos a mente das pessoas através da comunicação para que possam melhor intervir em processos de desenvolvimento. Talvez seja oportuno, no curso, haver algumas cadeiras que fazem introdução à comunicação para o desenvolvimento, isto para acompanhar as dinâmicas a que me referi. Hoje estamos aqui porque são 40 anos de César, 30 anos de DCI. Talvez também seria uma oportunidade de, periodicamente, antigos estudantes e mesmo com os atuais, termos fóruns iguais, onde podem estar aqui muitos ex-colegas que estão a trabalhar, tanto ao nível das academias e outras instituições, possam partilhar suas experiências e pode ser o momento também de dar força, incentivar aos novos estudantes no curso que estão a fazer. Isto acho que é possível, é uma questão de nos engajarmos. Obrigado. Muito obrigado uma vez mais e um abraço especial aos nossos amigos e ex-estudantes que se nos juntaram a partir de Moçambique, sempre com algum desafio técnico adicional, mas que correu aqui às mil maravilhas, então estamos especialmente gratos. Eu
vou encerrar o painel. Antes de vos pedir uma salva de palmas para os nossas participantes, queria recordar-vos que daqui a 5, 10 minutos teremos o lançamento da obra Crónica das Ilhas, precisamente pelo Dr. José Luís Mascarenhas Monteiro, e que depois, seguidamente, às 5h30, teremos um convívio no rooftop do ISEG, que é aqui muito perto, onde teremos um momento musical e um beberete e um momento também de ainda maior descontração. Mas antes disso, queria pedir-vos que se me juntassem, agradecendo calorosamente com uma salva de palmas aqui aos nossos amigos oradores.